Desde o nascimento ou antes, alguma coisa assim? É que desde o nascimento, tradicionalmente, a gente faz uso da vitamina D e o ferro que as diretrizes mudaram agora um pouco, né? Que antes a gente introduzia ali com 6 meses o ferro. Aí tem que levar em consideração se o bebê tem fórmula, aleitamento materno, se o bebê é prematuro, não é prematuro. Mas eu acredito que incontestáveis mesmo para os primeiros 2 anos de vida é o ferro e a vitamina D, né? Porque é muito tempo já, muito antigo. Principalmente o ferro, a gente se preocupa tanto com a imunidade e uma coisa interessante é que mesmo a criança que se alimenta bem, ela pode desenvolver igual uma anemia. É uma anemia que acontece justamente ali nesses primeiros 2 anos de vida e que pode trazer junto uma série de consequências ruins para a criança, no desenvolvimento dela. Então, a questão do ferro e da vitamina D. Eu gosto muito de pedir os exames de rotina com 1 ano dos meus pacientes. Eu gosto muito, assim, não é um protocolo essencial, mas eu acho importante. Porque eu costumo pensar que é um ponto de referência. Um dia que você quiser fazer um comparativo do estado de saúde do seu filho com o passado, você vai ter. E o ponto de referência é 1 ano de idade. Às vezes tu pede, a criança tem um nível de ferro lá em cima. Mas eu já pedi crianças que tinham lá embaixo, mesmo fazendo uso de ferro, tá? Então essa questão toda tem que ser ponderada. Perdão. Pode falar. Não, se vale fazer nos 2 anos aí, né? Já que fez 1 ano, se vale fazer anualmente ou não. Pode causar sobretratamento, sei lá. É justamente isso. Tu fez com 1 ano, tem níveis super bom, provavelmente é porque aquela criança metaboliza bem. Eu tenho pais que dizem para mim assim, doutor, eu dou, tem dia que eu dou, tem dia que eu não dou, ele cospe tudo, a gente faz o exame e tá altíssimo. Então a gente, cara, beleza, vamos ficar sem e vamos ver como é que tá. Mas o protocolo, de maneira geral, é a introdução do ferro e da vitamina D. Porque, mais uma vez, assim, pode ter uma outra criança que não precisa, mas a gente percebe que a maioria deles realmente faz a diferença e é necessário. O que eu vejo muito em outro aspecto é crianças fazendo exames de maneira anual. Isso aí eu acho completamente desnecessário. Nem nós fazemos, né? Então, assim, a criança todo ano fazer exame de rotina, aí eu acho desnecessário. Eu acho que você tem que fazer exames conforme a criança vai crescendo, conforme a necessidade e o desenvolvimento dela, você vai vendo e ponderando até que ponto vale a pena ou não, principalmente porque em algum momento você vai precisar investigar alguma coisa. E nesse momento, se você vai picar já, pede tudo, né? E aí já faz uma rotina naquele momento de uma investigação. Sobre a vitamina D que a gente estava falando, qual a recomendação para expor os bebês ao sol? Eu vi que teve alguma mudança na recomendação da Sociedade Brasileira. É que aí existe uma controvérsia, mais uma vez, né? Polêmicas. Porque aí tu tá falando sociedade na realidade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda a exposição solar da criança. A Sociedade Brasileira com cautela, e depende dos casos. É porque a exposição solar, tu tá falando em relação à vitamina D, mas desde o nascimento a gente tem a questão da icterícia. Nesse sentido que eu fisiológica, né, que ela acontece. Então, a icterícia, a bilirrubina secreta a bilis ali no estômago, não encontra o alimento no primeiro momento e ela acaba impregnando. E aí podem gerar alguns problemas para a criança caso essa icterícia atinja valores muito elevados. E aí a gente tem uma tabela para necessidade ou não de fototerapia. Então, a controvérsia maior é essa, tu entendeu? Há uma necessidade de expor a criança ao sol se ela não tem icterícia? Não. Por quê? Porque ela não vai metabolizar a vitamina D. Então, o que é que adianta? Entendeu? Nesse primeiro momento agora. A questão da icterícia, aí sim, aí você pode pensar na possibilidade de ter essa exposição de maneira cautelosa, nos horários recomendados e um período curto de tempo. A grande complexidade disso é você expor o seu filho, por exemplo, ao sol, você tem que ter um ambiente adequado. Ter a certeza que você pode deixar uma criança de fralda, enquanto a fototerapia, quando ela há recomendação, ela é feita em um ambiente seguro. Agora, se é uma icterícia que é fisiológica e que não está em níveis tóxicos, ela vai desaparecer no momento que a criança está se alimentando bem, né? E aí depois a gente tem a outra icterícia do aleitamento materno, aí é outra questão, né? Que aí vai mais além. Mas, enfim, no meu ponto de vista, assim, a exposição solar de maneira
cuidadosa, em períodos muito curtos de tempo e no horário correto, ela não vai gerar um grande mal para a criança. Agora, o excesso, sim, né? Sim. Eu sou fã do sol, gosto do sol. Eu vou usar um termo da minha esposa. Sol é vida. Sol é vida. Eu curto Né? muito. É bom, E sozinho, no meio né? na grama, assim, de pé descalço na grama. Sol é vida. Mas é isso, né? Então, o que tu tá falando aí, ó, sol, pé descalço na grama, tu tá falando o quê? Ser criança antigamente era isso. Infância raiz, né? Infância raiz. Sintomas de alergias alimentares ou de outras alergias, o que são os principais sintomas? No caso do bebê, a principal alergia que a gente observa é a alergia à proteína do leite. Mas cuidado na interpretação. Às vezes, quando eu falo que a principal alergia é a alergia à proteína do leite, eu não estou dizendo que ela é comum. As pessoas se equivocam muito hoje em dia achando que é muita criança com alergia à proteína do leite. É muita criança com diagnóstico errado. E é muita criança com alergia à proteína do leite porque você tem rede social e você fica sabendo de todo mundo que tem. Mas, na realidade, se a gente for fazer pela quantidade, o volume de pacientes que eu atendo hoje em dia, são 5 pacientes de manhã e 6 pacientes de tarde. Eu atendo 11, fora os encaixes, por dia. E eu te digo que eu nunca vi uma cidade para nascer tanto bebê, porque semana passada eu fiz 11 consultas de recém-nascido. Quantos desses estão com a PLV? Até agora, nenhum. Então, assim, não é tão frequente, mas é a mais frequente. Ainda é a alergia à proteína do leite. Essas crianças que têm alergia à proteína do leite, elas podem ter associados quadros de atopias, né? Podem ser bebês atópicos aqui, e aí envolvem dermatites alérgicas, enfim. Mas, assim, mais uma vez eu repito, diagnóstico de alergia à proteína do leite, suspeita diagnóstica, na minha opinião, o pediatra precisa compartilhar esse paciente com um colega alergista, ou imunologista. Aqui em Brusque a gente tem o Dr. René Amorim, especialista pela USP, fantástico, alergista pediátrico. A gente tem a doutora Daniele Mendonça, em Balneário Camboriú, que é gastro, que são as duas pessoas que eu mais compartilho os pacientes assim. E aí eu aproveito para melhorar meus conhecimentos através dos conhecimentos deles, mas eu acho que pacientes que apresentam esse tipo de alergia precisam sim ser acompanhados por mais de um profissional. E o que geralmente o pai e a mãe não percebem? O que geralmente eles não percebiam quando vê era uma alergia alimentar? Quais são os principais sintomas que o pai nem percebe quando vê? Aí, vamos lá. Eu falei da alergia à proteína do leite. É impossível você não perceber, porque o seu filho vai ter cólicas intensas, mais do que o normal. A maioria das vezes não vai ganhar peso adequado, porque não dá conta de mamar. Mama dói muito. Tem sangramentos, assaduras, tem muco nas fezes. Então, tem sintomas associados. Por isso que eu digo, não é só a cólica. Mas aí, quando a gente entra em alergias alimentares, a gente entra numa complexidade muito grande. Por que a gente entra numa complexidade? Porque quando o bebê começa com 6 meses, às vezes, os pais eles querem dar de tudo. E aí você tem que ter o cuidado e a paciência de introduzir os alimentos de maneira separada e, mais uma vez, fazer aquele mesmo diário alimentar que a mãe fez durante o aleitamento materno, volta a fazer com teu filho. Comeu uma tal fruta de manhã e tu viu que ficou ruim, anota ali, ó. Porque às vezes você chega num profissional, um pediatra ou num alergista e você vai dizer, ó, doutor, eu vejo que ele tem alergia. A quê? Sei não. Tu vai pedir como? A gente tem que ter suspeitas. O que a gente chama de TPO, teste de provocação oral, ele é fundamental. Então, mais uma vez, os pais eles têm que estar engajados, eles têm que estar ali junto, fazendo diário alimentar e dizendo, olha, eu percebi que quando é isso aqui, a criança fica ruim. Por exemplo, o ovo. Dei a clara num dia, passou tempo, dei a gema no outro. Achei que ele fez alguma reação. Aí a gente vai fazer uma dieta restritiva e, de repente, fazer uma segunda prova para a gente ter certeza, né? Pode ter sido só uma mera coincidência de algum sintoma. Então, é isso. Das alergias alimentares, quando envolvem a criança maior com a introdução alimentar, e elas vêm dentro de uma complexidade muito, muito, muito maior. E cada caso tem que ser avaliado com muita cautela e, mais uma vez, compartilhado o paciente com um colega para que a gente não
caia em erros diagnósticos e não postergue algo que, de repente, poderia ser solucionado com uma simples restrição temporária e uma reintrodução no futuro, normalizando o quadro do paciente. A complexidade da introdução alimentar hoje em dia, as alergias alimentares hoje em dia é muito grande, porque depende do alimento, de como esse alimento foi cultivado, né? A gente tem os alimentos hoje em dia, meu Deus, né, cara? A gente tem cada coisa que... Esses dias eu comprei uma banana que parecia que eu estava comendo um isopor. Aí tu diz, cara, isso aqui é muito estranho. Já tá toda modificada, né? E quantas vezes, não sei que isso acontece com vocês, mas eu já vi várias pessoas falarem um sentimento que a gente tem. Os alimentos, eles não têm o mesmo sabor mais. Não. Exceto que você consiga algo realmente orgânico. Aí você vai se dar conta. Como no dia a dia, a maioria das vezes não é uma rotina, mas eu tinha uma vizinha minha que deixava uma banana, um cacho de banana lá pra gente, assim, na porta do apartamento. Cara, aquela banana era maravilhosa. Mas rapidinho ela estragava, porque ela era orgânica. Sim. O sabor é muito diferente. Diferente. Tinha a Isali ali que a gente sentia a diferença dos sabores de várias frutas ali relacionadas. Eu brinco que até a batata frita não tem mais o mesmo sabor. A batata frita, cozida, ela não tem mais o mesmo sabor. É muito peculiar isso, porque eu sou um apaixonado por batata, por isso. não frita, batata no forno. Que coisa boa também. Muito bom, né? O Bela, eu penso em falar sobre autismo e da gente... Era isso que eu pensava também em falar. A gente fazer nessa parte técnica e aí a gente vai para essa parte dos legados e tal. Isso mesmo. Doutor Glauber, tem como a gente ver já nos bebês, tem algum indício, um sinal de autismo? E se tu realmente tem visto aumento nos casos de autismo? Se os pais andam muito preocupados com isso? Como é que tá? Não, os pais andam muito preocupados com isso. Características, elas são muito superficiais e a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quando eu observo uma característica num bebê, por exemplo, uma ausência de troca de olhares, uma ausência de interação do bebê com a família ali depois, no 3º mês de vida, né? Eu procuro guardar para mim, eu anoto no meu prontuário, mas eu não ligo o sinal de alerta para os pais, porque o autismo é uma questão muito complexa. Como eu falei lá no início, mais uma vez, quem diagnostica o autismo não é o pediatra, não é o neuropediatra, não é a psicóloga, são todos. Eu posso até ter uma suspeita, mas eu vou pedir a opinião do meu colega. Porque o neuropediatra e alguns psicólogos que têm como área de atuação o autismo, o TDAH, eles têm uma capacidade maior de fazer esse diagnóstico e trazer uma tranquilidade para a família. A gente lê, a gente estuda, a gente vê a respeito, mas a complexidade do diagnóstico ela requer muitas cabeças pensantes. Eu tenho um paciente, que esse paciente meu é interessante, eu não posso dar muitos detalhes porque é muito conhecido aqui em Brusque, mas assim, eu tenho um paciente que ele passou por vários profissionais e o mais interessante, em estados diferentes. E ele não tem um diagnóstico até hoje, mas a mãe dele tem certeza do que ele tem. E eu acho que ela está certa. Entendeu? Então, assim, é tão complexo que você passa por vários profissionais e muitas vezes você não tem um diagnóstico concreto. Agora, respondendo à tua pergunta, se tem aumentado os casos, tu sabe que é uma dúvida que eu tenho? Eu não sei se é porque a gente sabe mais, a gente diagnostica mais, a gente tem as redes sociais, que aí você vê um número de pacientes autistas muito, muito elevados, se fala mais sobre o assunto, ou se realmente está aumentando. Eu vou te dizer que eu não sei te dar essa resposta. O que eu sei é que a gente vê muito mais hoje em dia, né? Só que aí a gente tem, milhões de questionamentos e teorias e a gente tem os nossos pensamentos também, o que a gente acha, mas eu não quero aqui estar colocando achismos em cima da mesa, até em respeito aos estudiosos desse tema. Mas eu acho que aparentemente sim, há um aumento dos quadros e eu acredito até que tem um pouco de relação com o momento que a gente vive de sociedade também, né? A gente está mais propício a problemas psiquiátricos, no meu ponto de vista. Todos nós. A gente está mais propício. O que eu vejo também um pouco disso, que eu acho um pouco... Não sei se a palavra é cruel, mas...
mas é o fato dos pais, de alguns pais, estão preocupados, estão nervosos, mas é os pais quererem justificar, às vezes, comportamentos que, por exemplo, com o excesso de telas, né, que é no excesso também. A própria educação, os limites e etc, né? A alimentação, entre outras coisas, daí a criança, não, ele tem autismo, é por isso que ele é assim, não é porque Ou eu ajo TDAH, assim com né? ele, ou Exatamente. TDAH. Você quer justificar a tua ausência da educação do teu filho com um diagnóstico, né? Isso a gente observa também, é muito comum. Parece que traz para alguns, né? E claro, são minoria. São minoria, não são maioria. São minoria, mas tem alguns sim que a gente observa que querem fazer essa substituição. Mas o que eu sempre penso é assim, a gente precisa, se um pai chega para mim e eu tenho essa ideia de que provavelmente ele quer um diagnóstico que está equivocado, eu vou comentar com ele que a gente precisa passar por mais avaliações com outros profissionais, mas no meu ponto de vista é isso. E aí eu deixo claro que é um ponto de vista, não é um diagnóstico. O diagnóstico ele requer tempo, cautela, critérios, várias cabeças e muito cuidado. Estereotipar uma criança como um quadro qualquer que seja, não só o autismo, ela pode trazer junto problemas reais que não existiam.